Vasco da Gama tomou decisão importante nas últimas horas. Notícia espetacular sobre reforço importante no mercado da bola. Tem informação também para você nesse vídeo sobre Hugo Moura e uma saída do nosso Vasco da Gama. Pode estar acontecendo, amigo vascaíno, enfim, né? Você terá pela frente um Acorda Vascão daquele jeito que você gosta, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, sempre com muita informação e novidade para todos vocês. Então, se você está aí do outro lado, né, e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu venho aqui encarecidamente pedir a sua inscrição. Venha logo, quanto antes, fazer parte da nossa família, fazer parte da família Canal do Gigante Vasco. Fechado? Então, amigo vascaíno, conto, é claro, muito com você. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este nosso Acorda Vascão, falando, amigo torcedor Cruz Maltino, com relação ao jogo de ontem. E vou aqui pegar a camisa da seleção brasileira, colocar aqui atrás para falar sobre essa partida. Pô, Lucas, tu vai falar sobre seleção brasileira? Vou falar sobre seleção brasileira porque estamos aqui para falar de futebol. Se você quer apenas as informações, passe um pouquinho à frente, mas eu não vou demorar. Eu só quero trazer um pouco da minha opinião sobre a partida de ontem. Primeira coisa, quando você olha uma Copa do Mundo e os títulos que o Brasil conquistou, você olhava, além, é claro, de jogadores que sabiam jogar futebol, hoje algo que não acontece na nossa seleção. Infelizmente, temos bons jogadores, né? Mas não temos craques. E essa é talvez a grande diferença. A gente olha o Brasil em 58 e vê um Brasil com Pelé, com o Nilton Santos, com o Didi. Olhamos um Brasil em 62 e vemos um Brasil com Garrincha e Pelé formando ali o que é conhecida como uma das maiores duplas da história do futebol mundial. Olhamos para 70, vemos Jairzinho, vemos Rivelino, vemos Gerson, Tostão. 94, falamos de Romário, falamos de Bebeto. 2002, falamos de Ronaldo, de Ronaldinho. Olha quantos craques. E hoje a gente olha para a nossa seleção brasileira e a gente vê bons jogadores. E não que uma seleção não... as que conquistaram, pelo menos, não fossem formadas também por bons jogadores. Sim, tinham bons jogadores, mas tinham craques. E essa seleção hoje, ao meu ver, tem um único craque, que é o Neymar. E outros bons jogadores. E esse talvez é o grande problema. A nossa seleção, ela não tem craques. Mas isso é um fator que acho que todo mundo já conseguiu identificar. Só que quando nós olhamos para as Copas passadas, além de craques, nós víamos jogadores querendo. Sabe aquele ditado, faca nos dentes? É isso que eu tô falando. Os jogadores, eles entravam em campo com faca nos dentes. A gente via um Romário que chamava a responsabilidade para si, mesmo jogando muita bola, e tinha vontade. A gente viu um Ronaldo, com todas as limitações físicas, que chegou àquela Copa de 2002 com vontade. A gente viu um Pelé, com todas as limitações, que chegou à Copa de 70 praticamente sendo considerado aposentado por futebol, com vontade, chamando a responsabilidade para si, acalmando os ânimos do elenco e falando, calma que eu tô aqui.
E é algo que hoje a gente não vê na seleção brasileira e infelizmente esse papel tem que ficar sim apenas para o Neymar, que parece ser o único capaz de conduzir a seleção brasileira rumo ao hexacampeonato, porque não dá para confiar em nomes como Vinícius Júnior, não dá para confiar em nomes como Rafinha, não dá para confiar em nomes como Igor Thiago. A seleção brasileira ontem, ela empatou com o Marrocos, teve uma atuação horrorosa, não é por questão técnica. Volto a repetir, não é uma seleção formada por craques, mas temos bons jogadores. Só que o grande problema ontem, dentro de campo, da seleção brasileira, foi a falta de vontade, a falta de gana, não entrar em campo como eu trouxe a vocês, com faca nos dentes. Parece que não há amor pela camisa, parece que não há desejo de fazer com que o povo brasileiro tenha acesso a esse hexacampeonato. Isso é muito triste. Olhar para o outro lado, ver que há um Marrocos querendo mais, correndo mais, entregando mais e dando mais que a seleção brasileira, que é a única pentacampeã mundial. E essa é a situação. Eu espero que antes dessa Copa terminar, o Carlo Ancelotti entenda que a seleção até é composta por bons jogadores, mas talvez tenha outros pedindo passagem no banco de reservas que podem, quiçá, até se tornar grandes craques. Ryan, Endrick, jogadores pedindo passagem aí, Ancelotti. Dá vaga para esses moleques, dá? Porque, olha, sinceramente, ontem o desempenho da seleção brasileira contra o Marrocos foi uma vergonha, cara. Para quem parou à noite, né, para acompanhar Marrocos e seleção brasileira, eu acho que se decepcionou. Mas deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, vamos falar então agora sobre Vasco da Gama. Eu quero começar com esse rapazinho aí, ó, que tá aparecendo nas imagens a vocês. O seu amigo, nosso amigo, meu amigo Hugo Moura. É, amigo, porque as informações que surgem nessas últimas horas é que o Hugo Moura está perto de dar um adeus ao Vasco da Gama. Informações, inclusive, do nosso grande amigo, parceiro e colega Lineker Biondi, é que o Hugo está próximo do adeus do nosso Cruz Maltino, tá? O Hugo Moura tem contrato com o Vasco até o final do ano e ele se aproxima nesse momento de sua saída. Hoje, informações é que o Hugo tem negociações avançadas com o clube do futebol japonês. O Vasco considera o Hugo Moura como um jogador importante hoje no elenco composto e comandado pelo técnico Renato Gaúcho. É um nome que tem uma versatilidade que agrada ao profissional, no caso ao treinador, mas ele recebeu uma proposta muito boa com relação à valorização salarial e haveria, de acordo com o Lineker Biondi, essa possibilidade de uma saída, tá, amigo torcedor? Inclusive, até os amigos do podcast Cruz Maltino trouxeram algumas informações recentes, deixando claro que, além desse interesse japonês, o futebol mexicano também se interessou pela contratação do volante Hugo Moura. Então, amigo torcedor, né, a situação é de fato essa nesse momento, evidencia-se mais do que nunca que clubes estão interessados na contratação do jogador. De fato, há uma proposta de um clube do futebol japonês pela compra dos direitos econômicos do atleta, mas até o momento nenhum martelo foi batido. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho, vamos, é claro, ficar ligados e qualquer novidade, qualquer informação, eu, Lucas, vou trazendo aqui para vocês. E aí, qual é a sua opinião com relação ao Hugo Moura? Empresta, negocia, vende, libera? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, vamos, enquanto isso, continuando com o vídeo, porque falando de volante, temos informações relacionadas a um outro volante, que é o Jair. Jair hoje é um jogador que ainda não está à disposição do técnico Renato Portaluppi, né, amigo torcedor. Infelizmente, o Jair passou por alguns problemas físicos que o tiraram dos gramados. O Jair sofreu uma grave lesão de LCA, né, rompeu os ligamentos do cruzado anterior e diante disso ele ficou quase um ano, está quase um ano sem entrar em campo. O Jair nesse momento vem se preparando para retornar ao Vasco após a parada para a Copa do Mundo, que irá acontecer aí. O Vasco tem a sua reestreia marcada para o dia 22 de julho, amigo torcedor Cruz Maltino. E o que eu tenho a trazer aqui para você neste nosso Acorda Vascão com relação a Jair é que o futuro dele ainda não está garantido no Vasco da Gama não, tá? O Jair tem um contrato curto com o Vasco, o contrato Jair com o Cruz Maltino vai apenas até o dia 31 de dezembro deste ano, ou seja,
O Jair, a partir do dia 1º de janeiro, ficará livre no mercado e o Vasco não tem pretensão, objetivo nenhum de renovar o contrato do volante Jair. Hoje, sim, internamente, o Vasco da Gama discute a possibilidade, inclusive, de nem sequer renovar o contrato do jogador e liberar o Jair após o término do seu contrato. É um atleta internamente que tem um clima muito bom com os profissionais que trabalham no Vasco da Gama, mas essa situação física do Jair preocupa demais. Ele que chegou ao Vasco no início de 2023 e desde então tem poucas partidas. Estamos falando do 23, 24, 25, 26, do 4º ano de Jair no Vasco da Gama, tendo ao todo apenas 81 partidas disputadas, 6 gols marcados e 1 assistência. Então, essa questão física de fato pesa e preocupa muito para que o Vasco busque uma renovação de contrato com o jogador. Vamos ver, vamos ficar ligado, o Vasco definindo aí, buscando pelo menos definir o futuro do volante. E para fechar com vocês esse nosso Acorda Vascão, uma notícia de fato espetacular. Amigo torcedor cruzmaltino, relacionada a um meia colombiano chamado Nelson de Ossa, jogador bom de bola, tá? Que pertence aí ao Real Betis, clube do futebol espanhol, ele que foi comprado na temporada passada junto ao clube. Entretanto, não conseguiu se adaptar ao Real Betis, ele que é um jogador jovem, tem apenas 26 anos de idade, é um camisa 10 muito bom de bola, canhotinho, um jogador interessantíssimo que poderia ajudar muito o nosso Vasco da Gama. Qual é a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês com relação a Nelson de Ossa? A imprensa espanhola trouxe aí nas últimas horas o jornal Diário Sevilla, que no Real Betis, neste momento, tá, amigos torcedor cruzmaltino, muitos clubes estão interessados na contratação do meia Nelson de Ossa. E o amigo Manu Colchón trouxe a informação que dentre esses clubes, o Vasco da Gama é um time para ficar de olho, pois o Vasco é o clube entre todos interessados em Nelson de Ossa, que vem intensificando sondagens e conversas pela contratação do meio-campista colombiano. Além do Vasco, outros clubes também de futebol sul-americano estão interessados no jogador, entretanto ainda nenhuma oferta formal foi feita, tá? Clubes como Fluminense, Flamengo, River Plate, tá? E alguns clubes do futebol mexicano estão de olho interessados na contratação do jogador. O jornal, o Diário Sevilla, fecha a matéria falando assim, ó, muito barulho e poucas ofertas por enquanto. Entretanto, destaca-se aí o próprio jornal, o Vasco da Gama, de olho na contratação de Nelson de Ossa, um jogador que brilhou no futebol mexicano, entretanto não conseguiu se adaptar agora, né, ao futebol espanhol e hoje já busca aí um retorno ao futebol sul-americano. Nelson de Ossa, amigo, te falar, tá? É um jogador interessante demais, cara. Um jogador que, se o Vasco conseguir fazer um bem bolado, né, no caso, se o nosso Vascão conseguir ser inteligente no mercado da bola, o Nelson de Ossa, eu não tenho dúvida que seria um reforço importantíssimo para o nosso cruzmaltino, um jogador que viria, sim, para mudar a prateleira do elenco do Vasco. Aquele tipo de atleta, né, que o Renato Gaúcho pediu para a diretoria. Um jogador que venha, chegue, sente e resolva. É isso que o Renato Portaluppi quer hoje no Vasco. Renato não quer jogadores que venham para se adaptar, que venham para compor elenco, que venham para encher o grupo. Renato Portaluppi quer jogadores que venham para resolver e o Nelson de Ossa é visto exatamente desta forma dentro do nosso Vasco. Te anima o nome de Nelson de Ossa? Volto a repetir, a mim, pelo menos, me anima demais. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, amigo torcedor cruzmaltino, desse teu domingão, né? E já já eu tô de volta trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.